Você sabia que a forma com que você se masturba pode estar prejudicando a sua ereção sem que você perceba? Hoje eu vou te falar de 4 formas que são muito perigosas de se masturbar. E atenção, a terceira é muito comum e extremamente perigosa. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Caso você queira marcar uma consulta comigo, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar diretamente à nossa equipe. Tá? Você vai entrar em contato e vai marcar essa consulta. Ou você pode também escanear esse QR Code, também vai direcionar para o nosso contato. Bom, se você acompanha esse canal há mais tempo, você sabe que a gente já tocou no assunto masturbação e a gente chegou à conclusão que masturbação é algo saudável, natural, pode ser benéfico para a vida sexual e que o problema está nos excessos, mas também nas formas, tá? Existem formas erradas de se masturbar que podem ser muito lesivas, muito perigosas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existem algumas técnicas de masturbação que, se repetidas ali com muita frequência, criam um padrão de estimulação que não pode ser repetido numa relação sexual normal, tá? E isso vai trazer uma série de consequências ruins, negativas aí para a vida sexual. Então vamos agora falar sobre as 4 formas erradas de se masturbar. E se você valoriza a sua vida sexual e quer sempre conteúdo claro, né, e científico a respeito da vida sexual do homem, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Bom, a primeira delas é a síndrome da masturbação traumática. O que é isso? Isso foi uma síndrome descrita em 1998 pelo Dr. Lawrence Swank. Ele identificou que muitos homens tinham o hábito de se masturbar deitado de bruços, né, sobre a cama ou sobre um travesseiro, fazer uma masturbação ali traumática, tendo muito atrito, né, impacto contra uma superfície, né, rígida ali como a cama ou realmente um travesseiro, uma almofada, e isso levava a uma série de problemas. Ele identificou, né, nesse estudo, uma série de problemas dos homens que tinham esse hábito. Então ele realizou um estudo com 2.600 homens. Ele identificou uma prevalência maior de problemas de ereção e de desejo sexual nos homens que tinham essa prática frequente, e isso acontecia por microtraumas, né, nos corpos cavernosos do pênis, que poderiam então afetar a ereção, né, e levar a esse quadro de disfunção sexual. E ao apresentar essa disfunção sexual, esses homens acabavam evoluindo com uma dificuldade para obter prazer na relação, uma dificuldade para chegar até o orgasmo, né, além da própria disfunção erétil, e evoluíam aí com uma falta de desejo sexual junto de tudo isso. Portanto, evite sempre esse tipo de masturbação, né, a síndrome da masturbação traumática, que é a masturbação deitada de bruços sobre alguma superfície, masturbando de forma a bater ali, a ter atrito contra uma superfície. Isso não é saudável, é prejudicial. A segunda forma que a gente vai falar, ela é conhecida, né, na internet como death grip, né, ou aperto mortal, traduzindo aí literalmente, e consiste basicamente numa masturbação em que a pressão manual é muito intensa sobre o pênis. E qual a consequência disso, dessa pressão excessiva sobre o pênis? Primeiro, é uma dessensibilização, a pessoa vai realmente perdendo ali a sensibilidade do pênis. Segundo, né, ela acaba entrando em um ciclo em que cada vez é necessário mais força, apertar com mais força ali durante a masturbação para chegar ao prazer, ao orgasmo. E por último, ela chega numa situação em que ela não consegue obter prazer numa relação sexual normal, né, numa relação de penetração, não vai ter aquele aperto tão forte como é feito, e com isso ela não consegue chegar ao orgasmo, acaba perdendo a ereção, né, tudo por conta dessa forma errada e perigosa de masturbação. Caso você seja habituado a fazer então a masturbação aí do death grip, do aperto mortal muito intenso, aperta com muita força sobre o pênis, vá gradativamente diminuindo a pressão que você coloca na masturbação para retornar a uma forma mais normal e tradicional de se masturbar. E a terceira, tá, que é talvez a forma mais comum, né, que muitos homens podem acabar sem saber fazendo uso dessa técnica, né? Ela é chamada de técnica idiosincrática. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer esse nome? Basicamente, é uma técnica, seja ela qual for, que não pode ser reproduzida numa relação sexual normal, tá? Ou seja, é uma forma de você se masturbar que não encontra um paralelo com uma relação sexual. Isso pode ser desde uma velocidade muito intensa, uma pressão muito intensa, utilizando de estímulos visuais sempre frequentes, né, e muito intensos também, ou até um ângulo de posição do pênis ali que também não pode ser reproduzido na relação sexual.
Com o tempo, né, com a prática frequente, habitual dessas técnicas aí diferentes, específicas, né, sendo muito frequentes, o que acontece é que cada vez se torna mais difícil obter prazer, chegar ao orgasmo sem a presença delas, tá? E aí, consequentemente, o homem não consegue nem atingir o prazer numa masturbação normal, simples, e também muito menos vai conseguir obter o orgasmo numa relação sexual, evoluindo muitas vezes com a perda da ereção numa relação, ou seja, uma disfunção erétil ali, por conta desse hábito errado de masturbação, essa forma errada de se masturbar. E esse assunto é tão importante que já foram feitos alguns estudos a respeito de técnicas aí diferentes, específicas de se masturbar. Em um estudo com 500 homens, mostrou até 37% deles apresentavam problemas como, por exemplo, ejaculação retardada ou dificuldade de ejacular, de atingir orgasmo, em homens que faziam uso dessas técnicas específicas. E tudo isso porque essa forma de se masturbar cria uma dificuldade de se obter prazer numa relação sexual normal e, portanto, leva à frustração com a relação sexual. Portanto, evite, né, formas muito específicas de se masturbar. Procure variar as formas de masturbação e procure fazer formas de masturbação, técnicas, né, de masturbação que reproduzam uma relação sexual natural, uma relação sexual normal. Ou seja, o movimento, a pressão, a intensidade, a velocidade tem que ser algo que seja compatível, né, semelhante a uma relação sexual e não algum estímulo muito diferente daquilo, ou até evitando, né, os recursos audiovisuais ali muito intensos, porque depois, quando você chegar numa relação sexual sem aquilo, pode ser que você sinta falta, o seu corpo tenha se acostumado e você não consiga aproveitar a relação de maneira satisfatória. E a última forma errada aí de se masturbar, que já é bem menos frequente, mas até mais grave, né, são as técnicas mais agressivas de masturbação. Então isso consiste basicamente em dobrar, torcer o pênis ou então fazer uso de objetos, né, como anéis, garrafas, cilindros, enfim, qualquer tipo de recurso externo, cordas, para fazer o ato da masturbação, tá? E depois isso acaba se tornando algo necessário para dar prazer para o homem, ele não consegue mais obter o prazer depois de muito tempo utilizando essas técnicas. Ele não obtém o prazer com técnicas normais, aí, tradicionais de masturbação, e leva também à dificuldade para ejaculação, para atingir orgasmo, ejaculação retardada e disfunção erétil, além de um outro risco muito grave, que é o risco de fratura peniana. Pode ocorrer desde microtraumas, que muitas vezes são mais sutis, né, e não vão levar a um quadro tão grave e urgente, como a própria fratura peniana verdadeira, que ocorre um hematoma no pênis, a rotura do corpo cavernoso, o homem perde a ereção e tem que ser submetido frequentemente a cirurgias de urgência para corrigir esses traumas. Então, como você viu, né, existem formas certas e formas erradas de se masturbar e pouca gente fala a respeito disso. Inclusive, né, a masturbação idiosincrática, a terceira forma que eu falei, é extremamente comum, tá? Muita gente faz recursos aí fora do habitual, né, de técnicas que não reproduzem a relação sexual normal e acabam se acostumando àquilo e depois têm dificuldade no dia a dia para obter o prazer na relação. Se você acredita que está passando por alguma dificuldade na sua vida sexual decorrente, né, de um hábito errado de se masturbar, seja na frequência, né, um excesso de masturbação, ou seja, na técnica errada, na forma errada de se masturbar, procure ajuda médica, procure um urologista ou marque uma consulta comigo. Como eu falei, na descrição do vídeo tem o link para você clicar e agendar essa consulta e vamos juntos corrigir esses hábitos para que você volte a aproveitar a sua vida sexual de maneira plena. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cuidem-se e até o próximo vídeo.